Cristo, povo de Deus, a paz de Cristo, homens e mulheres do Deus vivo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ilumine, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê inteligência espiritual nesse dia. Já estamos no 18º dia do nosso propósito de espiritualidade cristã, a jornada com Cristo. Vamos perseverar no propósito, pessoal. Nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. É de graça, você não paga nada e não custa nada você deixar um like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Me ajude a divulgar os ensinamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Me ajude a evangelizar, a alcançar os corações. Amém? Para que obtenham a salvação. Para que uma pessoa possa obter a salvação, o coração dela tem que ser transformado. Tem que ser lavado, remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus. Por isso, me ajude a propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E por falar em Evangelho, a minha Bíblia está aberta no Evangelho segundo João, no capítulo 6. E esse título é interessante. O título, na Bíblia Almeida século 21, ou melhor, o subtítulo é o seguinte: muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos discípulos abandonam Jesus. Jesus, quando começou a pregar o Evangelho do Reino, ele arrebanhou muitas almas, muitos discípulos. Mas conforme a pregação de Cristo Jesus foi ficando mais madura, mais consistente, mais sólida, ele foi saindo de um alimento leve como leite e começou a dar para os seus discípulos um alimento mais robusto, um alimento mais pesado. Ele começou a falar de uma forma mais consistente. E aí muitas pessoas não aguentam ouvir a verdade. Muitas pessoas não aguentam um alimento mais sólido, mais consistente. Preferem um leite, um alimento mais suave. Então, quando Cristo começou a dar para os seus discípulos um alimento mais sólido, começou a falar a verdade de uma forma mais direta, eles não tiveram maturidade suficiente para ouvirem a verdade e acabaram abandonando ao Senhor. Essa história se repete. Hoje em dia, muitas pessoas não aguentam ouvir a verdade. Preferem ouvir uma palavra suave, como um alimento leve. Preferem o leite ao invés de um alimento mais sólido, ao invés de um alimento mais robusto. Será que você me entende? As pessoas preferem receber um elogio. As pessoas estão em busca de que alguém passe a mão na sua cabeça e não querem ouvir uma repreensão, não querem ouvir uma palavra de correção, de exortação. Você sabe que hoje em dia as pessoas vão na igreja em busca de uma palavra que elas querem ouvir e não em busca daquilo que precisam ouvir. Nós temos que ter maturidade suficiente para compreender que nós temos que buscar aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. E tem muita gente que procura uma palavra de acolhimento, procura uma palavra que venha passar a mão na cabeça, dizer tá tudo bem, mas na verdade não é isso que elas precisam ouvir. Elas precisam ouvir uma palavra de correção, de exortação,
uma palavra mais consistente, uma palavra que venha confrontar o seu pecado, que venha denunciar ao seu pecado. Mas muitas pessoas não querem ouvir uma palavra assim. Muitas pessoas não têm maturidade suficiente para ouvir a verdade. E é por isso que muitas pessoas abandonam a Cristo, abandonam a igreja, abandonam a palavra de Deus. Isso aconteceu depois que Jesus Cristo fez um discurso bem consistente, bem direto, uma palavra forte. Os discípulos, alguns discípulos o abandonam. Na verdade, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Veja o que diz aqui o texto. João capítulo 6, versículo 60. Ouvindo isso, ouvindo a verdade, qual foi a verdade que Cristo falou nesse discurso? Ele falou que Ele é o pão da vida. Ele falou no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí, no versículo de número 53, ele falou, em verdade, verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui Cristo foi bem direto, ele falou a verdade, com clareza. Vocês só terão a vida eterna se comerem a minha carne e beberem o meu sangue. Ou seja, sem mim vocês não podem viver. Essa é a verdade. E aí muitos discípulos não tiveram maturidade para ouvir essa verdade, não compreenderam o que Jesus havia falado ou não quiseram entender. Porque eles achavam que poderiam obter a salvação por conta própria, por mérito pessoal. Eles achavam que poderiam obter a salvação por merecimento. E Cristo falou que só podemos herdar a vida eterna se comermos de sua carne e bebermos o seu sangue. Ou seja, a salvação não é um mérito nosso. A salvação é um mérito de Cristo. A verdade é que sem Jesus, ninguém teria salvação. Ninguém teria vida eterna. Sem Jesus Cristo, não haveria nada do que existe. Sem Jesus, não haveria essa realidade que nós vivemos. Não haveria nenhuma realidade. Não haveria a realidade espiritual, celestial e muito menos a realidade terrena, física, material. Essa é a verdade. Sem Jesus, não haveria vida, porque Jesus é a própria vida. Então, muitos dos seus discípulos não entenderam, porque a maioria dos discípulos de Cristo, quando estava presencial aqui na Terra, eles vieram de uma tradição cultural. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele pregou o Evangelho e muitos dos seus discípulos eram de sua cultura judaica. E na cultura judaica, eles obtêm a salvação, obtêm as bênçãos por merecimento. Na cabeça deles é o seguinte: eles fazem por merecer. Tipo, sou eu que conquisto. Eu tenho que fazer por onde merecer. E aí Cristo vem e diz que não é assim. Que não é por merecimento. Que as bênçãos de Deus, a salvação, não é uma conquista nossa, mas é uma dádiva de Deus ofertada aos pecadores. E que só podemos obter essa dádiva, essa salvação, se nós nos alimentarmos da carne e bebermos o sangue de Jesus. Ou seja, é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é pela sua morte e ressurreição que nós obtemos a salvação. Então não é algo que eu fiz por merecer, mas é algo que Jesus fez por mim. Amém? E aí os discípulos não entenderam isso. No versículo 60 está escrito: ouvindo isso,
muitos dos teus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Veja só, essa palavra é dura, quem a pode suportar? Você sabe que até hoje em dia tem pessoas que acham a palavra do Evangelho dura. Muita gente diz: essa pregação é muito dura. Não é isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir uma coisa mais leve, mais suave. E não é assim que funciona. O Evangelho não é uma mensagem que você quer ouvir. É uma mensagem que você precisa ouvir. O que eu estou aqui pregando não é algo que você quer, entendeu? Ouvir. Mas é algo que você precisa ouvir. Ainda que te confronte, ainda que aborreça sua carne, ainda que seja uma palavra desagradável aos ouvidos. Mas se é a verdade, então você precisa ouvir. Quem está compreendendo? Se você está entendendo, então digita nos comentários: o Evangelho não é algo que eu quero ouvir, mas é algo que eu preciso ouvir. O Evangelho não é algo que eu quero ouvir, ou seja, que a minha carne quer ouvir, mas é algo que eu preciso ouvir. A nossa carne não quer ouvir o Evangelho. A nossa carne não quer ouvir a verdade. A nossa carne só quer o pecado, só quer o mundo. Mas a nossa alma precisa ouvir essa verdade. A nossa alma, o nosso espírito precisa do Evangelho, precisa de Cristo Jesus. Agora você, por favor, digita assim: eu preciso ouvir a verdade. Eu preciso ouvir a verdade. Amém? Nós precisamos ouvir a verdade, porque só a verdade pode libertar. Ainda que a sua carne não queira, você tem que ouvir. A nossa consciência tem que falar mais alto do que o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é carnal. Então a nossa consciência, que é a nossa parte espiritual, tem que falar mais alto que o nosso coração carnal, mundano. A nossa consciência tem que falar mais alto. Então não siga o seu coração, siga a sua consciência. Porque toda vez que você faz algo errado, a sua consciência te diz. A sua consciência pesa. Não é assim que funciona? Toda vez que nós fazemos algo errado, toda vez que uma pessoa faz algo errado, a consciência pesa. Ali é o Espírito falando: você fez besteira. Se corrija. Então, essa é a verdade do Evangelho. É isso que nós precisamos ouvir. Pode não ser o que você quer ouvir. Pode não ser o que sua carne quer admitir, quer ouvir. Mas é o que você precisa ouvir. É o que você precisa aceitar. É o que você precisa admitir. Admita, você é pecador. Admita, você pecou. Admita, você errou. Admita, você fez besteira. Então se corrija. Aceite a verdade. Essa é a verdade. Você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E só existe um nome que salva: Jesus Cristo. Esta é a verdade. Essa é a verdade que muitos dos discípulos da época de Jesus, em que ele estava aqui presencialmente, não conseguiram entender, não conseguiram aceitar e resolveram abandonar a Jesus. Isso aconteceu. Veja só o que diz aí no versículo 60.
Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida. A carne nada serve. A carne não serve para nada, de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. São espírito e vida. Veja aqui no versículo 66, para resumir, está escrito: por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha só, João 6, versículo 66. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí, você vai deixar de seguir a Jesus por não aceitar a verdade? Ou você vai reconhecer que Jesus é a verdade e que só Ele pode te salvar e vai aceitar essa verdade e entregar a sua vida a Cristo? A escolha é sua. Só existe uma verdade que liberta o homem. A verdade é Jesus. Não cometa o erro dos discípulos. Entendeu? Não cometa o erro dos discípulos da época de Jesus. Eles abandonaram a Jesus. Eles abandonaram a verdade. Não aceitaram a verdade. Muitos discípulos o deixaram. Por exemplo, você sabe que Judas era um apóstolo fiel de Cristo, mas aí resolveu trair Jesus e o abandonou. Ele deixou Jesus. Então teve muitos Judas na época de Jesus. Muitos traidores, muitos infiéis, que seguiram a Jesus, mas no meio do caminho voltaram atrás e deixaram de seguir a Jesus. Eu pergunto, você vai voltar atrás? Não? Então responda aí: eu jamais voltarei atrás. Eu vou seguir em frente a jornada com Cristo. Eu vou seguir em frente a jornada com Cristo. Amém? Agora eu vou orar por você. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Senhor meu Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graças eu te dou por mais uma palavra, por mais um ensino. Obrigado por ter falado com o teu povo. Obrigado por ter falado com essa pessoa, meu Pai, que está assistindo a esse vídeo até agora. Eu peço, meu Pai, que a vida dela seja abençoada. Que essa pessoa seja livre do pecado, livre da iniquidade. Que ela seja salva. Que ela venha obter a salvação da alma pelos méritos de Cristo. Meu Pai, fortaleça essa pessoa para que ela nunca se desvie do caminho, para que nunca volte atrás, porque não há salvação em nenhum outro nome. Só Jesus salva. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Por isso, meu Pai, eu te peço, salva a alma dessa pessoa. Só o Senhor pode salvar, Pai. Salva a alma desse homem, dessa mulher. Eu te imploro, Pai. Eu te suplico. Salva a família, meu Deus. Salva toda a família dessa pessoa. Em nome de Cristo Jesus. E fortaleça, meu Pai, o teu povo, para que se mantenham na jornada com Cristo, para que se mantenham no caminho e que nunca se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Como nós já estamos chegando no Natal, próxima semana já é o Natal, eu já lhe desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que o ano que vem seja um ano de novidades, de boas notícias e de realizações, tanto para você quanto para quem você ama, toda a sua família. Amém? Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que Deus te abençoe. Até amanhã, no mesmo horário. Glória somente a Deus.